Este podcast é uma gentileza do cartório Fujivara 43 3343 46 45, Londrina, Paraná. Olá, bom dia! É sexta-feira e ela chegou, 4 de fevereiro de 2022. Com a graça de Deus, estamos terminando mais uma semana. Espero que você esteja muito bem de saúde, viu? O resto, a gente corre atrás. E não se esqueça que em maio de 2023 você é meu convidado especial para a nossa viagem para a Terra Santa. Vai ser um retiro espiritual na Terra de Jesus. Você nunca mais vai ler o Evangelho do mesmo jeito. Me envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 43998063912 e eu vou passar para você todas as informações. E a frase para iluminar o nosso dia e quem sabe o nosso final de semana é de São João Bosco. Ele dizia assim: a pureza da intenção é fazer aquilo que agrada a Deus. Quem nos dá certeza disso é a obediência. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Derramai, Senhor, sobre o povo suplicante a abundância da vossa graça, para que, seguindo os vossos mandamentos, receba estímulo e ajuda na vida presente e felicidade sem fim na pátria futura. Amém. Marcos capítulo 6, versículos de 14 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista? Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. Ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela entregou a sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje descreve como João Batista foi vítima da corrupção e da arrogância do governo de Herodes. Ele morreu sem ser julgado por um tribunal, durante um banquete de Herodes com os grandes do reino. O texto apresenta muitas informações sobre a vida de Jesus
e a forma como os poderosos da época exerciam o seu poder. Desde o início do Evangelho de Marcos, vemos uma situação pendente. Ele havia dito: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. No Evangelho de hoje, quase de repente, sabemos que Herodes já havia matado João Batista. Então o leitor faz a pergunta: o que ele fará então com Jesus? Ele sofrerá o mesmo destino? Além de fazer um balanço das opiniões do povo e de Herodes sobre Jesus, Marcos faz outra pergunta: quem é Jesus? Esta última pergunta cresce no Evangelho até receber a resposta definitiva da boca do centurião, lá aos pés da cruz. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Marcos capítulo 15. Mas quem é Jesus? O texto começa com uma avaliação das opiniões do povo e de Herodes sobre Jesus. Alguns associando Jesus a João Batista, outros a Elias, outros ainda o identificavam como profeta, ou seja, com alguém que fala em nome de Deus, que teve a coragem de denunciar as injustiças dos poderosos e que soube animar a esperança dos pequenos. As pessoas tentaram entender Jesus a partir das coisas que elas mesmas conheciam, acreditavam, esperavam. Eles tentaram enquadrá-lo de acordo com os critérios familiares do Antigo Testamento, com suas profecias, suas esperanças e da tradição dos antigos com as suas leis. Mas estes eram os critérios insuficientes. Jesus não se encaixava nesses critérios. Ele era e sempre foi maior. A Galiléia, a terra de Jesus, que você vai conhecer comigo na nossa viagem, foi governada por Herodes Antipas, filho do rei Herodes o Grande, de 4 a.C. até o ano 39 depois de Cristo. Ao todo 43 anos. Durante todo o tempo em que Jesus viveu, houve mudanças no governo da Galiléia. Herodes Antipas era o mestre absoluto de tudo. Não ouvia ninguém e fazia o que gostava. Mas quem realmente comandou na Palestina desde 63 a.C. foi o Império Romano. Herodes, para não ser deposto, tentou agradar a Roma em tudo. Acima de tudo, ele insistia em uma administração eficiente que gerasse receitas para o Império Romano. A única coisa que o preocupava era sua segurança e promoção do seu governo. Para isso, reprimiu qualquer tipo de incômodo. Flávio Joséfo, um escritor daquela época, informa que o motivo da prisão de João Batista foi o medo que Herodes tinha de uma revolta popular. Herodes gostava de ser chamado de benfeitor do povo, mas na realidade era um tirano. A denúncia de João sobre ele foi a gota que encheu o copo e João foi levado como prisioneiro. E aí vem a trama do assassinato. Aniversário, banquete festivo com danças e orgias. Era o ambiente em que as alianças, os pactos eram feitos. A festa contou com a presença dos grandes da corte, dos oficiais e das pessoas importantes da Galiléia. Nesse ambiente, trama-se o assassinato de João Batista. João, o profeta, era uma denúncia viva neste sistema corrupto. Por isso foi eliminado a pretexto de um problema de vingança pessoal. Tudo isso revela a fraqueza moral de Herodes. Tanto poder acumulado nas mãos de um homem que não tinha o poder sobre si mesmo. Sob o entusiasmo da festa e do vinho, Herodes jurou levemente algo a uma jovem dançarina. E supersticioso como era, ele achava que tinha que manter esse juramento. Para Herodes, a vida dos súditos não valia absolutamente nada. Ele os descartou como se fossem objetos. Cristo dá a sua vida, mas os amigos de Cristo devem estar prontos a dar a vida também. E hoje a igreja celebra o padroeiro da cidade de Florença, na Itália, Santo André Corsini. Ele nasceu em Florença em 1301, filho de família nobre e famosa. Antes do seu nascimento, sua mãe sonhou que seu filho nascia lobo, mas se transformava em cordeiro ao entrar numa igreja carmelita. Assim foi a vida de André, um jovem de vida desregrada e moralmente falha. Converteu-se com os apelos da mãe
e tornou-se um santo carmelita. Concluiu os estudos religiosos em Paris, ordenou-se sacerdote e, ainda em vida, operou vários prodígios, por ser portador do dom da cura e da profecia. Escolhido para ser bispo, André escondeu-se, mas o menino de 6 anos indicou seu esconderijo, dizendo que Deus o queria a seu serviço. Não pôde, assim, recusar o episcopado. Durante os anos em que ali atuou, foi amado pelo povo e respeitado pelas autoridades. Na noite de Natal de 1372, teve um desmaio e recebeu em sonho a notícia de que morreria no dia 6 de janeiro. A partir daí, foi dominado por uma febre que não mais o deixou até a profecia se cumprir. Foi sepultado na Igreja dos Carmelitas de Florença, onde suas relíquias podem ser veneradas ainda hoje. Santo André Corsini é o padroeiro da cidade, como eu disse, e a igreja designou o dia 4 de fevereiro para sua festa litúrgica. Senhor, dissestes que seriam chamados filhos de Deus todos os que trabalhassem pela paz. Concedei-nos, por intercessão de Santo André, admirável promotor da paz, a graça de trabalharmos sem desfalecer pela instauração daquela justiça que garante aos homens uma paz firme e verdadeira. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você.